Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Clube de Arte, no centro de Natal. Uma entrevista com alguém que faz política, economia, empreendedorismo, cultura, como é o caso da entrevistada muito especial de hoje, Célia Bombom, que é poeta, contadora de histórias, militante e policial militar. Ela vai contar tudo isso. Primeiro vamos saudá-la. Célia Bombom, bem-vinda ao Conversa do Botequim. Obrigada, boa tarde, agradeço pelo convite. É um prazer sempre estar com você e falando dessas temáticas, né, tão oportuno para nós. E haja temática, né, Célia? Tem um monte de assunto para conversar. Antes das perguntas para a série do bate-papo, vou fazer aqueles dois lembretes. O programa é 100% interativo. Quem quiser assistir presencialmente no Bardalos pode vir. Já tem gente bacana aqui, toma uma sopa, bebe uma cerveja, uma água, um suco, se não for de álcool, enfim. Curte uma musiquinha aqui, depois tem música, vou anunciar. Ou então faz comentários e perguntas para a Célia pelo Facebook de Cefas Carvalho. Programa interativo. Agradecer a equipe. O programa tem José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas na assistência de produção e mídias sociais, e nós contamos aqui com o apoio logístico da equipe do Bardalos, Lili, Natália, Luiz e Lula Belmont. E vamos começar com muita pergunta, Célia. Primeira pergunta que é uma tradição do programa, né? Como a pessoa começou naquilo que é conhecida hoje? Você é professora, mas você é prioritariamente contadora de história, poeta, cordelista, artista, tem a atuação no audiovisual, a gente vai falar sobre isso. Como era a Célia como criança? Você já era espiritada, você já fazia encenação para a família, a sua família gostava de arte, como é que era? Eu era tímida, certa, quando eu tinha vergonha. Até na escola eu só teve naquela idade de fazer chamada, fulano de tal, quando estava chegando a minha vez. Célia? Presente, bem rápido, bem ligeiro para passar despercebida. Mas depois que eu entrei no meu trabalho para falar, daqui a pouco quando eu fui perdendo essa timidez e colocando no lugar uma força, descobrindo, né, o quanto a mulher negra, a mulher de modo geral, tem força. Mas eu fui uma criança bem discreta e bem tímida, sempre fui. Mas quando criança, como é que era a sua relação familiar? Como é que era? Você tinha irmãos que eram menos tímidos que você? Você conseguia interagir com as crianças? Meu irmão, né, somos três, éramos três. Aqui né? em Natal, né? Aqui em Natal, nasci ali em Lagoa Nova. Tenho lembranças da minha infância, que eu nasci colada com a Condé de Moraes. Me lembro da Condé de Moraes, não sei como se construída, eu ali olhando, onde é o bar, o restaurante ali, vizinho, foi onde eu nasci. Nasci em casa, parceira, olha como eu sou filha, sou filha de Dona Francisca, e a minha infância com os meus irmãos, meu irmão, né, são duas meninas, e ele era o mais desprendido, meu irmão. Francisca, igual a Bob, na época daquele movimento da MPB que estava iniciando, e eu ali só observando. Como ele era mais velho que eu, minha mãe me deixava ele cuidando de mim. E para eu brincar lá, para eu dormir, sei que ele colocava Fagner, colocava Belchior, uma vitrolinha vermelha que ele tinha, que tocava a banda de Chico Buarque, e eu, menina que era, só admirando aquelas canções. Isso você pequenininha? Eram suas canções de ninar? Era, eu peguei e colocava para dormir que história bonita. Hoje em dia, eu tenho de Deus, como eu fui feliz, como eu tive sorte. Que bacana. Aí na adolescência, sério, como é que foi a adolescência em Lagoa Nova ainda? Lagoa Nova. Aí já era menos tímida, como é que foi? Nada, mas eu só deixei essa minha timidez quando eu fui obrigada mesmo a dizer que veio para o mundo, mas tinha uma turma de amigas também ali na Rua Jaguarari, eu morava, pertinho da escola Kennedy, ali naquele miolo, e minha juventude foi ali, minha adolescência foi ali, estudando nas escolas ali, e minha turma era sempre da escola, sempre fui. Agora na escola não, eu era muito delicada, tímida, porém delicada, porque a minha mãe era que dizia, a gente é preta, a gente é pobre, mas a gente só tem um estudo para diferenciar. Ela
tinha razão. Nossa. Ela tinha razão. Aí vamos falar de estudo então. Você é bacharel em História, licenciado em História. Como é que foi? Por que História? Como é que foi entrar no UFRN? Quais eram as suas lembranças e experiências? O ginásio, sou do tempo do De ginásio. ginásio, sim. Vocês vão contabilizando a minha idade. A matéria que eu menos gostava, imagine dificuldade, era História. Achava cansativa, achava monótona. Não gostava da professora também, né? Muito arcaica, muito falante. E aquilo me entediava. Então não gostava. Como desafio de vida, eu vou fazer História na UFRN. Fui tentar o vestibular em 2 fases famigeradas. Era o vestibular. Você lembra daquilo? Era a morte da gente lá. E como eu disse, lá em casa a gente tinha que corresponder nos estudos. Ajudava a mãe, né? Eu não tive pai, meu pai separou muito cedo. E eu ajudava a minha mãe a lavar roupas, vender frango e estudar. Então, assim, para fazer vestibular, escolhi História. Minha mãe nem sabia que ela queria que eu... Toda mãe, né? Ou você vai fazer, ela dizia, advocacia, ou você faz medicina. Mãe! Mas eu fiz História depois que entrei no curso e descobri, porque adoro tudo que diz respeito às nossas origens. E hoje faço uso de muita coisa que eu aprendi na faculdade com os amigos. Que bacana. Aí vamos ver, onde eu não for paralelo, você vai me corrigindo, sério. Aí a curiosidade que eu tenho, acho que muita gente tem, muita gente perguntou no WhatsApp, perguntou nas mídias sociais do programa assim, mas ela é policial mesmo? Sim. Mas ela também é policial, porque todo mundo conhece seu trabalho com arte. Como é que a polícia entrou? Você era a primeira turma de mulheres. Primeira turma de mulheres. Como é que foi isso? Você, de repente, você era bacharel, licenciatura em História, mas entrou para a polícia. Como é que foi esse processo? A faculdade veio paralelo ao meu curso de soldado. Mas assim, quando eu fiz magistério, aquelas meninas que usavam aquele normalista, as saias pisadas, a borboletinha que chamava honra. Foi mesmo. Ele perdia aquela honra na escola, não podia entrar nesse tempo. E quando a gente termina o magistério, né, a gente está apta a ser professora. E minha mãe sempre dizia, sempre minha mãe é minha referência de vida, você tem que fazer um concurso para ser professora, sério. Porque é o que dá estabilidade, né? A pessoa que é servidor público, Daí eu tive a sorte de aparecer nesse ínterim, né, que eu tinha 17 para 18 anos, o concurso da PM. Eu não queria. Não queria. Eu pensava que o povo ia me matar lá. Nossa. Ou ele pegar, porque isso não é coisa de mulher. Polícia não era coisa de mulher, não é? E eu fiz escondido. E foi uns testes que tinham fases, né? A fase física, a fase psicológica, a fase médica, depois a intelectual. 4 fases escondidas de tudo da minha mãe. Eu treinava escondido, eu estudava escondido e ela não sabia. Quando eu passei, né, depois de todas essas fases, aí fui falar para ela, ela disse, não, chorou demais. Graças a Deus tinha um professor de defesa pessoal que a gente aprendeu, que apanhava um ônibus vizinho minha casa, e ele disse, minha filha também passou, dona Francisca, deixa a sua menina, a senhora vai ver como vai ser bom para elas, é um servidor público também, eu queria que ela fosse professora, sei que lá, e depois que a gente recebeu o primeiro pagamento, que eu sempre recebia, né, mínimo e tudo, quando eu fui servidora que recebi o primeiro pagamento, você acredita que ela queria ir no quartel devolver o dinheiro que eu ganhei? Meu Deus, por quê? Porque era muito sério. Isso não é seu, com relação ao que eu, né, trabalhava em sapataria, vendia coisinhas assim. Meu Deus, que história. Vamos ter que devolver, porque ela era dessas, né? O que não te pertence tem que devolver. Mãe, é meu. Mãe. Fomos, a primeira coisa, me lembro como se fosse hoje. Fomos no centro de Eduardo Crim, compramos uma frisa vertical para vender. Isso era a felicidade dela. Que história linda. Eu lembro disso com muito orgulho e da força para dizer, hoje os meus sobrinhos, eu não tive filho, mas criei meus sobrinhos. O quanto é importante você valorizar aquilo que você conquista com dificuldade. Que história linda. E qual foi a reação de seu irmão e sua irmã, de suas amigas, quando de repente Tassélia policial? Você certamente chegava fardada. Como é que foi a reação? As amigas ficaram com orgulho só. E me dizia, como é que você vai ser policial, Celinha, se você não tem vergonha de tudo? Se você nunca gritou, você não mata uma barata, você diz, gente, a gente vai estudar, a gente vai entender como é. Não se preocupe, com o passar do tempo, né, minha mãe foi se orgulhando cada vez mais, porque eu
estava conquistando e do que eu tinha para conquistar ainda. Então, tudo aquilo que ela passou sem marido e, né, desprendida para criar os filhos, ela vive em meio a uma realização. Por isso eu carregava comigo. E daí foi só alegria, foi só orgulho, porque dentro da coisa a gente também precisa estudar para galgar, né, os cargos. E a gente foi treinando e foi aprendendo, e eu fardada na rua, com o maior orgulho, todo mundo. Sua mãe é Dona Francisca, né? Dona Francisca. E a reação da Dona Francisca quando me viu fardada pela primeira vez? Chorou, na formatura chorou também, de emoção. E depois que ela viu, né, as pessoas no quartel, a gente marchando no 7 de setembro, ela achou a coisa mais linda que se podia, né? Morreu faz 3 anos, minha mãe se foi, mas era o orgulho dela. Era o orgulho Que dela. maravilha! Sério, a conversa está divertidíssima. O programa vai alternar esses momentos maravilhosos e bem-humorados, mas também tem uma parte que eu tenho curiosidade. É uma coisa que eu quero saber. Durante o curso de policial, nesse processo todo, você sofreu racismo, machismo? Você sofreu esses processos? Machismo até hoje. O universo da polícia militar, da polícia militar, é masculino. Para você ter ideia, quando eu entrei eram 5.000 homens e 60 mulheres. Né? A gente trabalhava mais só aqui em Natal, não tinha policiais também no interior. Quando a gente saía na rua, parecia um ZT, ninguém tinha visto policial feminino. E a gente ia trabalhar aqui no centro da cidade. Repetir, foi a primeira turma, né? Primeira 1990, vocês não eram nem nascidos. Eu era. Você não era nem nascida, eu já era policial. Aí a gente foi para as ruas trabalhar no trânsito, trabalhar com culturistas, trabalhar com a sociedade, mulheres de modo geral. E daí as pessoas se assustavam. Alguns não acreditavam, outros desafiavam. E dentro da instituição, então, aí sim, a própria instituição nos discrimina e nos rotula. Quando eu entrei, a coisa eu não tenho como esquecer. Todas as mulheres que entraram, 60 mulheres, elas tiveram que cortar os cabelos iguais aos homens. Naquele momento, a gente estava sendo mutilada e não sentia, porque era tudo novo, era em prol de uma... Era como se fosse um desafio. Vamos cortar o cabelo, tinha cabelões. Hoje a gente entende, a gente foi mutilada e não entendia. A instituição estava nos maltratando naquele momento enquanto mulheres, né? E depois a gente começa a lutar. A primeira turma é que vai na frente, é que abre caminhos. E a gente lutar contra isso. Hoje não precisa mais cortar os cabelos. E tem outra coisa, a gente tinha que aparar toda semana o cabelo igual o homem. Igual o homem. Não sabia disso. Igual o homem, todo o curso. E lá dentro, meu amigo, aí foi a banda voou. Não é? Era dessa, não era subindo, era comendo lama, era comendo lixo, era dormindo na chuva, era deitado no sol, era, enfim, para saber se você tinha a aptidão psicológica de continuar. Ninguém doidou. A gente sofreu um bocado enquanto mulher, né? Compreensão física de uma mulher diferente da do homem. Né? Tinham 2 mulheres somente que treinavam a gente, que foram para fazer oficiais e voltaram para formar nossa turma. Mas ainda assim, aí vem o machismo. Os homens não aceitavam as mulheres na mesma função deles. Eu sou policial, eu sou homem. Como é que uma mulher vai fazer a mesma atividade que eu? Mas faz. Qualquer mulher, ela faz o que ela quiser. E hoje eu sou militante nessa causa das mulheres. Ela está no local que ela quiser estar, porque tem a capacidade. Agora você precisa ter a força e a resistência, porque o machismo existe, a discriminação. O assédio é outra coisa que fere muita gente. Acontece muito. E dentro de uma instituição que tem um regulamento hierárquico, ainda é pior, porque o nosso direito era dizer sim, senhor e não senhor. Né? Então, mediante a uma cantada, tinha muito, não sabia, não vou esconder, tinha muita cantada, a gente tinha que ficar calada, a gente tinha que suportar. A gente era recém-saído do regime militar. Em 1985. Era tudo para homens, até o nosso uniforme. A gente recebia as calças bem aqui, ó, a gente tinha que adequar. Enfim, passamos muito tempo, hoje as mulheres já entram em pé de igualdade com os homens, com a mesma concorrência, e existe muita lei que antes era covardia, hoje é crime, então a gente tem que recorrer a isso. São conquistas. E racismo? Também aconteceu Muito. Na corporação ou entre você na sua função de policial? Na rua, sim.
na corporação, não muito, mas algumas pessoas sim. Por conta da minha cor, por conta da minha condição de ser mulher, e menos ainda, por ser uma policial. Como é que uma mulher negra quer ser policial? E a gente vai para a rua defender qualquer um que seja. E eu tinha isso em mim. Agora, como é que você aprendeu? Foi sofrendo, foi lutando. E minha mãe dizia, sempre a minha mãe, viu? Eu tá aqui, pode falar, a minha mãe sempre dizia, você tem que aguentar calada, porque lá na frente você vai usufruir de tudo isso. Então, por ela, né, e hoje eu vejo isso, a gente se portava. Pela minha família, que hoje todo mundo ao meu redor, eu fiquei como referência, depois que a minha mãe se foi, e a polícia me ensinou muita coisa. E história. Sério, a gente vai voltar para a questão policial da segurança, mas a minha curiosidade é saber, a gente perguntou sobre como é a história, você fazer história numa carreira da sua vida, depois ser policial, mas como é que a poesia, o cordel foram entrando na sua vida, você sendo formada em história e sendo policial. Como foi que entrou, sério? Vamos lá. Meu primeiro serviço na rua, um dos primeiros serviços na rua, eu estava de frente à loja pernambucana, era aqui. Não tem como me achar porque é nem distância. Era Deodoro, né? Era aqui. Aí a gente ficava ali o dia todo, de 8 da manhã, meio-dia, de 1 da tarde, de 18. Assim. Lá vinha uma mãe com um menino chorando, queria um picolé, e a gente aqui. O menino chorando, fazendo birra, e ela disse assim, tá me vendo? Claramente, se você não calar sua boca, eu vou chamar a polícia pra você. E eu fui olhando assim, saiu o menino, engoliu o choro, passou por nós e caminhou, ou seja, ali a gente estava como alguma coisa que amedronta uma criança, alguma coisa que pune uma criança, alguma coisa que faz medo a uma criança. Você será o bicho-papão? Aí eu, com minhas amigas, a gente vai ter que mudar isso, a gente vai ter que se aproximar um pouco dessas crianças, a gente vai ter que desconstruir o que há tantos anos foi construído. A polícia não está para amedrontar, a polícia não está para punir, a polícia está para proteger. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão, mediante o que diz os direitos humanos. O contrário não é verdadeiro, não é verdadeiro. Você vai procurar qual é a função e a missão da Polícia Militar hoje na Constituição, você vai ver preservação da ordem pública. Há muito tempo foi manutenção da ordem pública, o que uma palavra, né, modifica. Quando você tem que manter, aí a ferro e fogo, isso é com a força. Mas quando você tem que preservar, você é quem é o braço. É de não fazer uma da sociedade sofrer, padecer com falta de médico, com falta de outro, não. A polícia está para preservar o bom andamento da sociedade. De que maneira o Estado é quem diz, é a gente para isso. Daí, eu com as minhas amigas vai ter que se aproximar. Vamos nas escolas dizer que a polícia não é mais isso. Então a gente chega na escola fardado, as crianças assim, os adolescentes assim, e tem alguma coisa que afasta esse público de nós, que afasta a sociedade de nós. Será que é o uniforme? Ou para a gente conversar com criança tem que colocar um elemento lúdico. Vamos ter que colocar um elemento lúdico. Mas quando a gente vai falar de drogas, vai falar de bullying, vai falar de violência, com essas palavras grosseiras para uma criança, vamos mudar, vamos fazer uma cotação de investimento. Vamos trazer isso para esse mundo lúdico. E daí eu comecei a escrever textos, comecei a criar figurinos. Tudo isso a polícia não aceitava. Não existe espaço. Você apresentava isso para os superiores hierárquicos e eles não... Na sua hora de folga, sargento sério, você pode ir, trabalhando ou não. Mas eu acreditava naquilo. Eu via como era na escola, numa comunidade. Então eram nove mulheres, a gente formou um grupo, teatro, de dança, tudo eu fazia. Eu que inventava. Dentro do quartel eu já estava. Não era uma tímida já. Não, eu já estava virado no Santa Goi. Eu fui. Para eu virar no Santa Goi, eu era monitora de homens. Então não podia mostrar para aquilo. Eu corria essa rua aqui tudinho, acima abaixo, puxando aquela musiquinha. Quem comandava era ele. Eles queriam passar por cima de mim, isso não passa. Minha voz hoje é rasgada, é assim, a boca assim, eu gastei minha voz no meio do mundo aí, para provar que a gente tinha força, tinha competência. Daí, vamos na hora vaga, vamos na hora voluntária.
Mas a demanda começou a aumentar, porque é interessante. É interessante a instituição entrar numa comunidade, entrar numa escola. Daí eu comecei a escrever meus textos, minhas poesias, minhas historinhas infantis, e comecei com uma historinha infantil. E Bombom vem daí, porque eu criei uma princesa chamada Bombom, porque quando criança preta eu sofria muito bullying, porque era preta com cabelo de Jaime. Mas Bombom, o que é Bombom? Você tem a cor de chocolate e o cabelo todo eu, hein? Quem é que não gosta de chocolate? Eu já entro na vantagem. Muito bom. Aí começou a dar certo? Começou a dar certo, eu via pela demanda com que a gente era convidado. E eu dizia, se a senhora quiser a gente na sua escola, peça ao comandante geral. Porque era de uma instituição, era outra. Aí começou a chegar. E os comandantes já estavam aceitando? Já começava a aceitar. Célia, você vai tal dia para a escola tal. Sim, sim. Você vai X dia para a escola tal. Sim, sim. E daí a gente começou a crescer, só que não tinha apoio, não tinha nenhum lucro, não tinha nada de vantajoso para as meninas, somente a minha ideologia não convencia elas, fiquei sozinha. As historinhas que eu contava eram personagens para cada uma. Eu fiquei tão triste, porque como é que eu vou contar a história dos personagens? Aí sim eu fazia teatro, depois eu comecei a contar a história. E uma história de gatos, eram 4 gatos, aí eu peguei e transformei ele em pelúcia. E eu contando a história. Os gatos chamam. Os gatos ali. Os gatos ali. Cada um virou um gato de pelúcia. Eu digo, vocês viraram tudo gato, olha. Mas aí comecei a perceber essa outra ferramenta, que era eu contar a história usando o lúdico, usando elementos, usando o que me apoiasse para eu contar e a criança entender. E a reação das crianças? É muito bom. Hoje o Bombom é conhecido aí em muita escola, professores também na escola. Criei novos projetos. Falo sobre a violência doméstica, a violência à mulher para meninas do 6º ao 9º ano, com um chá de bonecas. Aí levo as bonecas, levo o chazinho, brincar com elas de casinha para falar sobre isso, para falar sobre empoderamento. Eu transformo essas coisas assim, nessa linguagem bem lúdica e teatral para aproximar mesmo, sabe? Delas que não têm a condição. Aí, qual é a percepção que você tem? Assim, quem já teve contato com professores e professoras, por exemplo, da rede pública, como eu já tive, houve muitas histórias. Desestrutura familiar, gravidez na adolescência, drogas, assédio, abuso. Como é que você lida com essas crianças quando você recebe, quando você tem em troca isso? Conversa com Bombom. Eu tenho conversa com Bombom. Como é que é isso? Aí eu levo ela para uma sala, preparo uma sala para a gente estar com essas meninas, não é? Só gente, só mulheres, e vou tentando trazer elas para confiança, né? A conquista vem de ser essa relação de confiança. E a gente deixa a professora na sala com a gente, que elas vão só contar isso, né? Elas vão desenhar alguma coisa. Eu pego um cordel e conto uma história, e elas vão fazer referência, relação. Então os professores ali observando, de repente uma solta um gatilho, né? Uma criança, uma vez, não esqueço, desenhou uma menina no canto de parede, bem desenhado, só que ela já estava esvaída em sangue. Professora, essa criança, ela sofre dentro de casa. Ela sofre no quarto dela a violência. É descobrir quem é somente. E ela está precisando de ajuda. Um trabalho voluntário, inopinado, a gente vai entendendo e percebendo algumas coisas. Mas sabe quando? Vai empoderando. Trabalho formiguinha. Vai trazendo, isso para mim é criativo. Se uma criança entender o que eu estou falando, que a droga é uma bruxa malvada que não serve para nada, eu já aprendi a teoria, já ganhei minha missão. Você pode declamar ou ler uma dessas histórias? Gosto tanto. Eu tenho histórias, poesias de Nordeste que eu gosto muito. Essa é Bombom do Sertão. Bombom do Sertão é rapadura, porque o sertão não tem bombom de chocolate, não. É rapadura. É doce, mas não é. Tem essa daqui, que é de luta, são poesias de luta. Aqui eu trouxe uma coisa interessante, eu fico vibrando essas coisas. De Eva até Joana d'Arc, Eva, Salomé, Joana d'Arc, Cleópatra, todas essas mulheres fizeram parte da evolução histórica nossa, feminina. Cada uma foi condenada por um pecado. A pobre da Eva foi abandonada, posta para fora, e ela é responsável por tudo. E a gente carrega essa maçã até hoje, né? Nenhuma teve a sua defesa
o direito da defesa e dizer por que fizeram aquilo. Só que na poesia ele permite isso. Eva vem dizer que ela quis saber o que estava do outro lado. Qual é a pessoa, qual é a mulher ou homem que não tem curiosidade de ver o que tem do outro lado quando alguém lhe diz que é proibido? Então ela só quis saber. E quando ela chegou lá fora, ela viu, era a liberdade. Quem é que não quer saber do sabor da liberdade? Quem não quer provar da maçã da liberdade, atire a primeira pedra. Aí vem as pedras de Madalena. Madalena foi apedrejada porque cometeu o adultério, sei lá o quê, que nada mais é que o sexo. Ela fez o sexo porque alguém que ela queria. Se não for pelo sexo, como é que a gente vai procriar? Como é que a gente vai continuar o mundo? Salomé pediu a cabeça de João Batista, pediu, porque Salomé sabia que a mãe dela tinha cometido o adultério. E a pena para quem comete o adultério é o apedrejamento até morrer. Hoje ainda no Irã tem isso. Elas são apedrejadas. E no Brasil estão quase tentando. Está quase tentando. Porque a bancada evangélica está. Pois é. Em praça pública você é apedrejada. Cada um que passa ali joga uma pedra, que é para morrer devagar e sem de exemplo. Sendo que quando Salomé faz aquela dança e o rei diz para ela que escolha o que você quiser que eu lhe darei, ela não pensou duas vezes, eu quero salvar minha mãe. João sabia do que a mãe dela tinha feito. E acusava, né? E acusava, ele ia É. dizer para o rei quem era a mãe dela ia morrer. Eu sabendo disso com a minha mãe, eu vou salvar na hora. Eu quero a cabeça de quem sabe o dia. E vice-versa. Uma filha faz isso pela mãe, a mãe faz pela filha, sem nem prestar atenção. Então aqui na minha poesia, essas mulheres vêm dizer isso, elas vêm com direito à defesa e ao contraditório. Está escrito. Mas deixa eu recitar aqui. Vamos lá. Abaixa da égua, você sabe o que é? Não, sei não. Eu sei que é. Mossoró? É depois. É depois. É depois. É depois de Mossoró? É longe, meu amigo. E se você procurar, até hoje eu procuro, não acha. Eu sou filho de uma terra aonde só não tem descanso. Em terra a lua é ardente. Se eu nascer, não tem remanso. Eu sou parente de cabra da terra. E quem herdei por ser coragem. Eu sou sertão. Vibra, luz, eu sou fogo na esquiagem. Eu floresci nesse pedaço. Puxa de roça queimada. Lutei, mas venci. E do combate eu não desisti. Ora, se existe os filhos de Francisco, eu e toda nordestina pode ser. Filhas de Gonzaga, tristeza? Não te conheço. Arrependimento? Também não, sabe, respeito. Eu nasci na baixa da égua, mas eu vinguei, foi de sertão. Que maravilha! Baixa da égua, com essa poesia. Que maravilha! Tá aqui nesse ou nesse? Tá aqui na Bombom do Sertão e Rapadura. Nossa! Eu trouxe um livro pra você. Tudo meu? Sim. Ah, meu Deus! Que maravilha! Aí vamos ver mais aqui, aí tem os cordéis aqui. Aqui tem cordel da gata peixe, essa foto dessa gata, a gata preta. Todas as histórias que eu falo sobre o grupo, eu sou preta. É uma gatinha, a história dos gatinhos, que ela, por ser pretinha, depois mostrou na rua porque dava um baita do azar. Só que depois ela se encontra, isso aqui é uma contação que eu faço para as crianças. Ela se encontra com um grupo de gatos na rua, os gatos estão aperreados porque vão sair do lugar onde moram, não tem onde morar, e a gata, Feijão, chega para salvar. Porque a condição era os gatos saberem dançar e apresentar uma coreografia. Ninguém sabia, mas ela sabia. Dançar e cantar. E ensinou os gatos até hoje a cantar e dançar e ficaram lá. A Justina, não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Muito bom. E aqui nós temos a Princesa Bombom, que é essa minha historinha que eu mais gosto. Elsa Biográfica? É. Uma princesa bonita morava no seu reinado. Tinha muitos amigos, todos bem animados. Brincavam, estudavam juntos pela vida apaixonada. O seu nome era Bombom, o seu cabelo enroladinho, sua pele chocolate, amizades com carinho. Da alegria fez seu lema e da bondade seu caminho. Muito bom. Que maravilha. Essa daqui eu contei sobre a Nízia Floresta. Eu tive a audácia. Também gosto muito dessa história de referência. Nízia Floresta foi a primeira feminista no Brasil. E saiu daqui do nosso estado de Rio Grande do Norte. Pouca gente sabe que Nízia Floresta é norte Rio Grande. Você chega na cidade de Nízia Floresta, a pobre é condenada porque separou-se do marido depois de viver um ano e não gostar e viver sobre a violência que ela não aceitava. Separou naquela época, no século XIX, diga aí. Sofreu pouco de amansou,
Mas ainda assim, sustentou essa bandeira de dizer que a mulher só tinha a condição de estar no mesmo espaço do homem se ela tivesse o mesmo direito à educação. E somente pela educação. E lá no Crepúsculo Humanitário ela diz, não só ao homem cabe a razão. A diferença vem, pois, pela educação. Criou uma escola para mulheres e introduziu as mulheres na educação. Foi para a França, fugiu por conta do que aqui foi condenado também socialmente, né? O pai foi assassinado, o marido também morreu, a pessoa por quem ela se apaixonou também morreu e ela continuou sozinha. Morreu na França. Aí certo dia eu imaginei, você já pensou, se Nise escrevesse uma carta para a gente, para nós mulheres, diria. Aí eu disse assim, ao lhes escrever essas mal traçadas linhas, espero encontrar todas as mulheres empoderadas. Porque no meu tempo de criança, eu vi o príncipe gritar, ó meu Brasil, lindo e amado, independente hei de tornar. Como foi lindo acreditar, a liberdade é o melhor presente que alguém pode se dar. Dionísia se fez Nísia, e de Nísia se fez Floresta, e de Floresta se fez infinita em tudo que nela cabia. E para nós ficou legado. A liberdade é o melhor presente que alguém pode se dar. Nossa! Linda! E você tem razão, Célia. Nísia Floresta não recebe. O reconhecimento deveria. Há trabalhos, né? Rejane Souza faz um bom trabalho, Desgaste, Conceição Flores, existe um documentário sobre ela, mas é difícil, E ela tem uma história maravilhosa. Agora, você sabe quando é que eu fui limitada? Não pela história, mas quando você vê uma monoceia, você já sabe de quem é. É Frida Kahlo. Você conhece Frida Kahlo só pela sobrancelha. Depois de colocar as fotos, mas você não conhece Nísia Floresta. Nísia viveu anos-luz antes de Frida Kahlo. Claro que Nísia deve ter sido referência para Frida. Eu tenho certeza disso. Mas a gente tem a obrigação de conhecer Nísia. Ela esteve com Auguste Comte, gente. Lá na Europa, o pai do positivismo, com certeza, ela teve influência, né, nessa disciplina que foi criada para a universidade. Então, isso para ela é negado. Acaba de chegar ela. A Adélia Costa, presidente da SPVA. Da SPVA. Bem-vinda, Adélia. Minha irmã maravilhosa. Então, Nísia é de muita importância para a nossa sociedade hoje, de modo geral, não são mulheres não, homens e mulheres. Merece ser mais valorizado, né? Fica aqui o registro. Agora, se você abre hoje o Google e coloca Nísia Floresta, aparece a foto de Isabel Gondim. Isso é um problema histórico, né? Fala um pouquinho sobre a gente eu já ouvi sobre não consegue resolver isso. Não, né? Não porque alguém com institucionalidade tem que recorrer ao Google para que isso seja desfeito. Mas até lá, até isso simples fazer, até o gestor criar coragem de fazer, é complicado, é muito burocrático. Mas a gente vai lutando para desfazer esse engano. É um terrível engano. Embora Isabel Gondim seja também da Nísia Floresta, foram contemporâneas, mas não viveram juntos. Ela estava na Europa e Gondim aqui em Nísia. Para Gondim sobrou a má fama de Nísia. E ela, né, socialmente, odeia o fã de Nísia, porque não é exemplo assim seguir. Mas Gondim também tem uma contribuição maravilhosa. Ela foi a primeira mulher a pertencer ao Instituto Histórico e Geográfico do nosso estado. Ela também deixou literatura para as mulheres, um manual para as minhas alunas. Ela foi professora. Não tem como não dizer que ela seguiu os partidos. E não tem como. Inimiga eu não queria. E Gondim tenha sido isso, mas mais uma forma que essa sociedade criou. E é uma pena a mistura das imagens. É uma pena, que é também culpa do Google, mas às vezes é uma pesquisa mal elaborada, a pessoa faz a pesquisa sobre Nísia Floresta e bota foto de Isabel Gondim. Já estive em Nísia, numa escola de Nísia, homenageando Nísia, quando chegou lá uma foto dentro da parede de Isabel Gondim.
Aí é difícil, né? Não tem como. Tem uma colega que é pesquisadora de vida, a última pessoa, ela fica se calma, A pesquisa não foi tão bem feita. Vamos lá. Outros cordéis, racismo, herança dos ações. Herança dos ações. Isso aqui eu sempre fiz esse cordel essa semana, porque o dia 3 de julho, aqui no nosso município, é dia de combate ao racismo. Aí uma professora da Secretaria de Educação me encomenda, ela gosta dos meus cordéis. Então vamos falar. Se a gente hoje sofre com racismo, imagina o que a gente não sente em ver, né, a história do que foi a escravidão e depois de tudo isso ainda suportar o racismo. Como é que pode? É muito sofrimento, não? Eu acho. Aí eu escrevi, eu queria escrever sobre essa dor, mas eu acho que eu não consigo chegar, ninguém consegue chegar. Né? Porque você imagina um negro ser açoitado até morrer, não é? Um negro ser vendido no mercado como um pacote. Eu sei lá, olhava os dentes, olhava assim os pés, olhava assim as mãos, olhava assim as orelhas. Eu fico pensando, meu Deus. Tem um conto que eu li de Capão Amarelo, Monteiro Lobato, ele escreveu 2 contos. Um dele é Negrinha. As pessoas pensam que é para criança, mas não é. Aquele conto, ele é extremamente adulto. Negrinha era uma menina que foi órfã, 4 anos. Assim que Isabel libertou os escravos. Mas a dona da fazenda onde ela morava não aceitava a libertação. A libertação não aceitava os escravos. Era revoltada contra o sistema. E a mãe de Negrinha morreu, Negrinha tinha 4 anos. A Negrinha ficou sendo criada como um bicho ali, nos pés da Inácia, que ela foi na fazenda. Inácia beliscava, Inácia puxava o cabelo, Inácia açoitava, como se fosse um bicho. E certa feita, Negrinha vivia das migalhas, o que era soltado no chão. Ela ia investindo debaixo da mesa. E certa feita, uma criada nova que chegou, Negrinha comendo o que restava, tinha um pedacinho de carne. Olha a cena. E ela guardando aquele pedacinho para comer e saborear no final, porque isso nunca acontecia. Aí vem a negra, né, a criada nova, e antes que ela o quisesse, ela comeu. A Negrinha olhou assim para ela, arregalou os olhos com uma ira toda e chamou ela de peste. Pra quê? Para me falar. Negrinha me falar. A criada foi e disse Inácia. Aí o Lombato escreve um castigo de Negrinha. Foi puxada pelos cabelos para vir até a cozinha, enquanto Inácia fervia um ovo quente dentro de uma água. Negrinha sabia que ia ser castigada. E quando o ovo está pulando da panela de ferver, ela diz a boca, abre a sua boca. Então o ovo tinha um peixe no nariz, saía pelos ouvidos, saía pelo nariz, saía por toda a queixada. Essa história é terrível. Mas é um exemplo do que acontecia, ele não tem noção. A criada não podia achar o seu dono bonito, não podia olhar com outro olhar, porque se sim a visse, ela cortava na língua, cortava na orelha. Nós vivemos 388 anos de escravidão, 134 anos de liberdade. Como é que a gente vai passar por isso sem sofrer? Vai levar muito tempo ainda para frente, para a gente se desfazer desse mal social, dessa mazela. E foi uma chaga da história. Uma chaga. A história do mundo. Nossa. Então, esse cordel. E quem quiser esse cordel, quem tiver curiosidade, quem quiser ler, só ele procurar. Acha a Adélia também, que a Adélia me acha, mas tem o meu arroba Célia_Bombom. Pronto. Mas me acha. Célia_Bombom. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Pronto. Célia_Bombom. O cordel é forte, vale a pena. É forte. E tem aqui já é infantil. Aquele infantil. Mamãe, eu quero mamar. Para falar sobre os mamíferos. Que bacana. Isso aqui é tão lindo. E coisas fofas também, como Tem escreve. uns comentários, obrigado, Agro. Aqui, Célia, tem uns comentários aqui. Eita! Ó,
Vamos lá? A Adélia Costa já chegou comentando. Ela comenta. Célia, ainda está encontrando tempo para produzir poemas, cordéis? Sim. Cordéis já falou. E Ela poemas? sabe da minha vida, Adélia. Opa. Poema. Eu vivo no corre. Eu achei essa palavra agora, vivo no corre. Eu não ando mais não, eu corro. E eu estou na reserva da PM, não dá conta de viver paulada. A gente vai falar sobre isso. Falta meu esposo. É? Mas fazer o quê? Eu me encontrei com esse Marcelo Vene, produtor cultural. Me encontrei com esse povo, me encontrei com a Adélia. Não dá sossego, o telefone toca, já sei. É missão pra mim. Mas eu. Missão dada é missão cumprida. Você é Pra mim, policial. principalmente. Você é policial. Mas aí como é que eu encontro tempo? Gente, eu não gosto de perder oportunidades. E um filósofo na PEP dizia assim, a oportunidade, mentalize isso, é uma velha careca, ela só tem um fio de cabelo no meio da cabeça. E ela vem para você em cima do cavalo. Para você sustentar ela, você tem que segurar nesse fio. Porque se você não conseguir, a oportunidade passou e você perdeu. Muito, muito bom. Então está saindo. Eu não gosto de perder oportunidade. Tá certo. Eu sempre aproveito. E o nosso produtor José Águio está perguntando aqui no meu tempo. Onde encontramos suas obras para comprar? É no Underline e através da SPVA. Você é afiliado à SPVA, é isso? Sou. É atuante, né, da SPVA? Sou atuante. Diretora de eventos. Diretora de eventos. Eu comi gosto daqui. Você é diretora de eventos? Sim, mas eu não atuo muito nos eventos, não, por conta da minha vida. Mas assim, a Adélia me dando a missão, dizendo o dia e a hora, eu vou, eu chego, sabe? Mas assim, na promoção, ela cria e a gente apoia. Opa. É sobre isso. É sobre isso. E a SPVA até agora completou 27 anos, no dia 12 de Completou janeiro. com um livro, né? Foi. Falando de amor aí. Foi, ó. Fez um evento no Dia dos Namorados, né? Foi, Levou né? os namorados todos para o Alberto Maranhão. Ela não foi, não, porque estava namorando, no outro canto. Eu estava gravando um curta-metragem que vem aí. Ó, Eu estou aqui. vamos falar sobre isso também. Mas eu soube que o evento foi um sucesso. Foi, né? foi. Sucesso. Fechou o tanto. Graças a Deus. Eu não fui também não, eu estava namorando. Estava namorando. Não, é claro, né? Oh, coisa boa. Vou demais. Como é que a Adélia faz isso? A Adélia vai comigo de namorados, Mas saiu um monte de namoro lá, não Foi? também foi. Vai sair namoro porque é solteiro. Era a véspera de Santo Antônio, né? Era, então. Mas Célia é casada, eu tenho namorada. Pra quem é solteiro foi bom. Sim, lá é. Tô falando de lá. Então, e tem uma pergunta aqui, Célia, da Natália Chagas, nossa produtora. Quando sai o seu primeiro livro? Ai, meu Deus, Natália. Você sabia que eu já tenho tudo escrito. Opa! Essas historinhas que eu conto em cordel, principalmente das infantis, já tem pronto para ilustrar e até falar com o tal de Águio, que vem por aí, Águio. José Águio. José Águio, né? É, acho que eu lembrava de José Águio. Eu já ouvi falar, José Águio. Para a gente ver isso e diagramar e ilustrar Isso. é o meu entrave, mas eu tenho vários textos, principalmente para crianças. Coisa boa. Então vem breve por aí. Se Deus quiser, não vejo a hora. Agora, todo dia eu vejo uma coisa militar. Estou fazendo mais 5 policiais, né? Para falar sobre, eu falo sobre o movimento de 1935 que aconteceu aqui no nosso estado, mas vamos estar com 2 capítulos falando sobre a participação das mulheres dentro da polícia, que acho que é importante. Não se tem literatura sobre isso, nenhum evento bibliográfico. E esse movimento de 1935 que foi tema da minha monografia. Muito bom. Sério, vamos falar sobre sua participação como atriz. De menina e adolescente tímida, você virou contadora de história policial e atriz. Você está no curto Time de Dois, que eu assisti, que é lindíssimo. André, Isso, eu assisti naquele tempo do Alberto Maranhão, e você está infeliz. Esse eu não assisti. Feliz. É, feliz. Feliz é de Johnny Costa. Isso. Gorete insistiu para eu ver, mas eu não consegui ver. Aí vai estar aí concorrendo aos festivais. É, bom, eu vou ver se algum deles assiste. Como é que foi a sua experiência? Como é que você virou atriz? Apareceu os testes, né? Pronto, Por isso que eu tenho levo shape. Aí eu digo, eu vou fazer, a ver se eu tenho jeito, né? Passei no Feliz. André Santos, esse foi o meu primeiro teste, mas acho que foi há uns 4 anos atrás, para fazer no
curta-metragem Time de Dois. Time de dois, certo. Time de Dois. Time 2 foi premiado em Fortaleza. É a história dos dois meninos, né? Que Dentro do time de é um futebol, grupo LGBT. exatamente, eles se encontram pelo amor. E ela é mãe de um deles. Exatamente. E aí vai dar força para esse time. Na É menina já muito fiz. bonito. É muito Firmino Brasil, que é o amor da minha vida, aquele menino. Foi morar no Ceará para trabalhar, mas sabe, Maria? Aí como é que foi a experiência? Eu era como é? Elenco do secundário. Mas eu já achei maravilhoso do secundário. Aí caí André pessoa, não existe não aquele rapaz. Né? Me colocou em outro, através de outro teste também, passei e fiz agora, eu estou aqui, que é sobre não é uma drag, uma trans que desaparece, isso é uma realidade muito dentro do meio, elas sonham assim, ou a família interna, ou da frente, Ou são assassinados? são assassinadas porque trans, e eu sou mãe de uma delas, então fiz progressão de novo, o maior prazer da minha vida. Mas esse já está Não. Feliz é sobre o Feliz foi de Jane Costa, que é lá do Mãe Luísa, é sobre o Alzheimer. É uma história baseada na avó dela. Eu era mãe, três mulheres negras que vivem esse dilema dentro de casa, porque uma cuida da mãe, a outra filha sofre problemas com o marido, e traz essa trilogia social para dentro da família. E a gente discute isso. E fiz agora uma websérie chamada sobre esquizofrenia, Dissonância. Ah, é com José Neto Barbosa. Maravilhoso. José Neto. Eu era mãe de José Neto, eu sou mãe do Eu tô louco pra ver. Onde é que a gente consegue Não ver? tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu tô Pode matando botar bobeira. Dissonância, são em 3 capítulos. Eu faço aqui meia culpa, minha máxima culpa. Tô marcando bobeira. Pode ver isso sobre esquizofrenia, para trazer para dentro da família como que a gente deve ter outra percepção sobre as famílias, a pessoa que sofre essa esquizofrenia, o que se passa com ele. Todos esses filmes ele traz o amor como carro-chefe para que a gente coloque nesse sofrimento a quantia de amor para se tratar e acolher a pessoa. Tanto o Alzheimer como a esquizofrenia, para trazer isso para a gente. Foi maravilhoso também esse trabalho. Rogério Ferraz, diretor. Rogério Ferraz fez mídia, viu? Aquele Isso, foi do Clown Shakespeare. Muito tempo. Ele aí vivendo, é o bicho. Assim que eu digo a ele, você tem uma força teatral, uma força. Eu gosto até dele. Talentoso e bonito, maravilhoso. Um dia eu trago aquilo. Ó, sério. E era o roteiro de dois psicólogos que trabalham no CAS. Isso é que bacana. Porque a gente trazia essa vivência. Então tinha, exatamente. E José Neto, que é a mulher roxa, né? Eu já vi isso. Já. 3 vezes. Eu não vi não, nem uma vez. Não, mas não, ele não. fazia pra mim. E é um ator jovem. Tá no Rio. Tá no Rio de Caxias com uma mulher monstro. Que maravilha, grande abraço pro Zé Neto Barroso, já foi entrevistado aqui e acompanha a gente no karaokê dos Pequenos Amigos. É parceiro do karaokê lá. Ele mora no bairro, é meu vizinho. Nova Barranderia. É um fofo, Do audiovisual, vamos passar para a militância. Vamos voltar para isso da militância. Você falou dessa história policial, mas para além do seu trabalho policial, você tem uma militância sua, né? A militância. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o seu ativismo. Mulheres, de modo geral. A propósito, nós estamos no Julho das Pretas. Por quê? O dia 25 de julho é o Dia da Mulher Preta no Brasil. E também na Latino e Caribenha. Não sei se Dilma ou se Lula, mas estabeleceram esse dia, criaram essa data, por conta da história Dilma. de 2014. Foi. A história de Teresa de Benguela. É outra coisa que o povo não sabe. Quem foi Teresa de Benguela? Teresa de Benguela foi uma rainha negra que viveu aqui no Brasil, comandou um quilombo, estabeleceu o regime de parlamentarismo dentro do quilombo, quando o seu amor falece. A agricultura de subsistência, enfrentou a coroa portuguesa, ela comandando o quilombo, e ainda o regime escravocrata. Foi capturada, recapturada, né?
para viver em cativeiro, não aceitou e tirou a própria vida. Mas ela nasceu, eu conto ela, nasceu em Benguela, onde hoje é Angola. Veio para o Brasil, era o ciclo do ouro. E aqui viveu tudo isso e não entendia. Eu coloco de uma forma lúdica nessa contação, dizendo que os sonhos de cada um de nós, eles não se destrói. Benguela tinha um sonho de felicidade, de igualdade, de igualdade. Ela queria viver no reinado, ela sonhava em ser princesa. Deixa que quando ela morreu, ela se fez rainha. Ela comandou um trono com mais de 1000 pessoas. Todo mundo ela acolhia como igual. Branco, negro, índio, de todo jeito. Quem pedisse ajuda, ela tinha essa tratamento, essa acolhida. E viveu um romance com o rei dela, que chamava José Piolo. Aí eu dizia, eu príncipe encantado, eu vou trazendo para os sonhos de cada pessoa. Os sonhos não se destroem. A gente guarda os sonhos e vai em frente tentando ser realizado. Eu penso que sim. Perfeito. Não sei se eu sou infantil não, mas eu preciso. Claro que não. E esse ativismo seu, dona, você aceita fazer palestras, escolas, associações? Palestra, contação de história, também tem história de mulheres. Eu conto a história de Maria Bidé, que é Maria Bonita, foi a primeira mulher a entrar no cangaço. E ela tem uma contação, ela tem a percepção da mulher. Então eu conto a história do cangaço, na perspectiva de uma mulher, que é a perspectiva da mulher pelo amor. Nunca será pela coisa. Então eu conto a história dela, eu conto a história de Irena Sandler. Irena Sandler viveu um holocausto dentro do gueto de Varsóvia. Ela salvou 2.500 crianças. Ela tinha coração para Jesus. Irena Sandler. Eu conto a história de Teresa de Benguela e tantas outras mulheres, como a Carta de Nízia, para a gente ter como referência. De mulheres que passaram por nós e que deixaram esse legado, que é de luta. Aí eu faço parte de várias coletivas femininas. Uma delas é a coletiva Nízia Floresta, a doutora Ana Lúcia Raimundo, que é defensora pública, é quem coordena, mas ali tem uma ruma de mulher que eu digo a você, que tem força, viu? Quando se junta delegada, é policial feminina, é eu, todo mundo pesquisador. Quando uma sabe uma coisa, chama a delegada para a outra, chama a outra, a doutora Sheila, chama a outra, sei que, uma vai atrás da outra. A gente salva a mulher. Porque na briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Ah, muito bem. Vamos falar sobre isso então, sobre a questão da mulher. E uma pergunta que já vi antes de você vir para cá, questão policial. Sabe, você trabalhou na Patrulha Maria da Penha. Maria da Penha, na formação das duas patrulhas. Coincidentemente, a doutora Sheila, que é minha amiga particular, pessoal, ela, quando estava secretária de governo de segurança pública, ela criou a Patrulha Estadual Maria da Penha, colocando os policiais para fazerem parte desse processo, junto ao Ministério Público, tratando de manter as medidas protetivas. A patrulha não vai, em caso de ocorrência de violência, não, ela só atua nas medidas protetivas, fazendo valer o direito da mulher de ficar distante do seu agressor. Talvez todas essas medidas protetivas são aquelas que as mulheres entram E pedindo. o juiz é quem espera. Isso. Não é? Que é para o agressor não se aproximar. Não se aproximar, não manter contato, e aí varia o segmento. E também, aí quando a doutora Sheila agora, ela está hoje secretária do município de segurança. Então ela coordena a guarda municipal e a patrulha Maria da Penha do município. Aí, como é mais afunilado o espaço que ela tem que atuar, essa patrulha já serviu até de pesquisa para doutorado. Porque a forma como ela faz, uma mulher, representando muitas mulheres e defendendo muitas mulheres, então ela para, ela acolhe, ela faz estudo dirigido, é de tudo para proteger e garantir a integridade física dessa mulher, dos filhos também. Então a Patrulha Maria da Penha do Estado é com a Coronel Soraya, minha comandante, a Patrulha do Município é com a doutora Sheila. E aí tem os vários segmentos que seguem, mas cada um é seu cada um. A Patrulha Maria da Penha do município já tem um histórico bem longo, sem que aquelas que estão protegidas sofram qualquer coisa. Porque ele está sempre junto, está sempre chegando. Que bom. Célia, deixa eu lhe perguntar, eu já fiz matéria sobre isso, já orientei como editor da Notícias, a repórter de mulheres fazer.
A questão do feminicídio é uma chaga, uma coisa horrorosa. Obrigado, Luiz. Uma coisa horrorosa. E os índios são amantes. Como fazer para a médio prazo, se não é possível a curto, a médio, a longo prazo, diminuir os números de feminicídio, eliminar, conscientizar, punir. Como fazer? Educar. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem que estar no cerne da educação. A gente tem que estar dizendo para um menino, para uma menina também, que ninguém é dono de ninguém, porque existe essa coisa da posse, né? O homem tem a coisa da posse da mulher. Você é minha esposa, você é minha esposa, eu mando em você. Você só vai andar com o que eu deixo, você só vai vestir a roupa que eu quero. Então, em relacionamentos, o homem dá sinais, logo no começo, de que ali está se transformando numa relação abusiva. Mas aquilo é fruto da educação, né? Como ele é, sabe? Vem todo um sistema garantidor de que ele é isso, é dono, ele fato, ele direito, ele acredita, e daí esbarra nessa questão que já é o extremo de tudo, é o feminicídio. Mas antes de tudo isso acontecer, tem indicativos. Tem um ciclo, né? Que obedece a um ciclo de violência, né? Vem as agressões verbais, psicológicas, depois vem a física, depois vem a tal da lua de mel. Porque a mulher acredita, certo? É o amor da sua vida. Está lhe dizendo, eu não faço mais, eu acredito que volte. Aí ela volta em nome dos filhos. Pressão familiar. Tem toda uma sociedade julgando. Socialmente separar. Em alguns grupos é mais tranquilo, mas em outros grupos não é tão fácil separar. Não é. Eu escutava muito da minha mãe. Foi com ele, pior sem ele. É uma cultura, né, que existe. Cultura, e tudo isso fortalece o machismo. Tudo isso fortalece a sensação da posse que o homem tem pela mulher, até por sua vida. Ele se acha com direito. Não é minha, não será de mais ninguém. Ele precisa ser educado para que isso não seja uma verdade que ele acredite. Não tem direito de escolher. E pelos seus trabalhos com crianças, com adolescentes, como é que você vê essa nova geração? Você acha que essa nova geração vai ser melhor? Os meninos estão sendo educados? Existe uma mescla, né? Porque a todo momento a gente vê. Não pensa que acabou quando você consegue aqui fazer com que a Patrulha Maria da Penha, do município, não tenha nenhum feminicídio durante 2 ou 3 anos. Aí você tem em Parnamirim, um que mata uma mulher dentro do estacionamento do condomínio, facadas. Isso dá uma dor tão grande na gente que luta que é retrocesso. É um retrocesso. Aí vai atrás do homem, chora. Foi que viu isso, gente. A gente tem idade de se aprender. Aquele outro matou a psicóloga na casa. Gente, aqueles tremores, né? O servidor público espanca a mulher com bode, a Natália Abad, e ali, e a sensação de impunidade. Natália estava, depois da agressão, sendo socorrida, tratada. Ele já estava liberado em casa, depois da audiência de custódia. Aí posta, né? Ela sofrendo aqui a dor, não era uma pancada não, era de ter perdido o amor na vida dela, era de estar sentindo a vergonha, era de estar passando por tudo aquilo, vem os filhos, vem a família, e ele rindo aqui no Instagram, muito injusto. Então, há que se educar, e é incansável essa luta, é incansável. Eu não consigo ver um homem, desde as minhas ameaças policiais. O que mais me irritava era ver um homem maltratando uma mulher, geralmente depois que me vira. Aí eu perdi a razão. É um dos problemas, né? Machismo e álcool, né? E álcool, não anda junto. Aí eu me empoderava, vinha dar em mim, eu chamava mesmo. Vinha dar em mim, se você tem coragem, vai dar na sua mulher, rapaz. Aí eu não vou mentir, eu rajava depois tudo. Não vou mentir. Não, tá certo. Me revolta. Aconteceu de algum se exaltar com você ou outra policial mulher? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. A Mas gente tem eles não casos. aceitavam a autoridade? Não aceita, vem uma força de dentro, você vai me prender, é você quem vai me prender? Qual é a sua dúvida? Mesmo vendo fardada, né? É você, aí fica desafiando. Você não, você estando
uma jornada já de 24 horas, você estando cansada, a mulher tem a compreensão física diferente do homem. Aquela arma, ela começa pesando 2 quilos aqui no seu quadril. Quando passa 8 horas, está pesando 5 quilos. É um tijolo aqui no seu quadril, no seu corpo. A gente tem uma compreensão física diferente. Mas aí vem uma pessoa e diz, é você que vai me prender? Sim. É você que vai se prender. Sabe, você já precisou sacar arma para Não desrespeitando? Não, mas eu precisei da voz de prisão, da ordem de prisão. Ele não aceita e eu vou para a luta corporal. Já aconteceu? Já. Graças a Deus ele não teve chance. Ele nunca espera que uma mulher vá reagir assim. Aí foi um fator surpresa, eu teria vantagem por dentro. Eu fui assaltada aqui atrás da loja aqui, aí eu vi que ele pegou meu celular e se escondeu. Eu me agarrei com esse preconceito. Aí quando ele não pensava, eu me agarrei, eu enrolei no chão, o povo alto vai ajudar. E achei. Parei o trânsito. Eu tenho muita sorte, Deus é maior. Ia passando uma viatura e trouxe uma delegacia. Foi, mas a pessoa, eu digo sempre, não reaja. Não reage a assalto, não reage. Não sei o que tem. Mas você é preparado, você tem informação. Eu já fui assaltada com arma na cabeça, eu levo tudo, mas eu não tenho preparo, né? Mas é para você dizer isso. Hã? Nessa hora. Então, foi para isso, Mas ficando certo. Sabe, você está aposentado na polícia, é isso? Ah, mas 4 anos. Eu tinha na pergunta, tinha 18 anos. Trabalhei 30 anos. Acabei novinha. Eu trabalhei 30 anos. Nossa. 2020. 4 anos que eu estou aposentado. Nossa. Mas, segundo você, não está curtindo a aposentadoria como deveria. Agora eu sou da arte. Você trabalha mais do que está aqui. Sabe, uma curiosidade jornalística. Qual foi a história mais triste que você já viveu enquanto policial e qual foi a mais... eu não vou dizer bonita, porque o trabalho policial é necessário, mas não é exatamente a mais emocionante. Ele surpreendeu, e assim, que chocou pela beleza. Mais triste foi um companheiro de farda dentro de uma festa, entre amigos, só tinha policiais curtindo, um matou o outro. E os dois eram meus amigos. Como é que você estreou? Não, foi numa casa de show lá de Extremóis. Então foi. Eram seus amigos? Era, trabalhava comigo. Um matou o outro. E atingiu o serviço era meu. Nossa. É triste. Mas foi na sua frente ou foi perto de você? Foi perto. Fazer socorrer, prender. Eu estava comandando 10 homens. A patrulha lá, as viaturas, recursos, tudo. E todos os seus amigos? Os meus amigos. Eu tinha que chamar o interno para um e prender o outro. Pagando ele. Que mal. Foi difícil, que mal. Foi difícil. E o mais emocionante, assim, que ele surpreendeu, assim, digamos, positivamente. Algum momento emocionante. A emoção tem demais, mas você dizer bem. Eu sempre gosto de trabalhar com a juventude. Sempre que eu observo um menor ou alguém envolvido assim, em festas principalmente, né, com drogas, eu não prendo não, não detenho não, eu boto assim, senta aqui. Eu vou fazer uma palestra para dizer o que é não. Aí aconteceu o seguinte, eu vou dar aqui para a delegacia, agora vou entregar para o meu pai. Não vai, o pai só sai daqui com o seu pai. Prefere a delegacia do que o pai, né? Exato. Aí teve um que chega na madrugada, o tempo, né, trabalhando, todo menino foi para festa, foi fazer coisa errada na festa. Aí chegou o pai, chegou de pijama, cabelo todo assanhado aí, uma vergonha moral, o filho está ali, você fez isso comigo, não sei o que, aí vinha com o cinto na mão, o cinto. Aí, ele, pronto, o seu pai, prazer, tá aí, o seu secretário, apresentei. Quer saber de uma coisa? Não pode dar uma chicotada nele, eu vou fechar meus olhos. Sabe por quê, pai? Se o senhor não dá agora, quem vai dar é o traficante na rua.
leve seu filho, eu vou debaixo dele. E eu sentia aquilo, eu chorava com o pai chorando e dando, porque ia o menino sentindo a vergonha de estar passando por aquilo na frente dos outros, mas foi a forma que a gente encontrou de eu entregar ele à família, o pai fazer, eu não digo isso, claro que não está certo, mas é melhor que o pai faça, e traga seu filho para junto, do que ele se perder para É melhor que levar para uma se delegacia. perder para traficante, Isso. para ser isso, para ser aquilo. Pra ser No aquele outro filho, fim de semana, ele veio para a festa, o pai mandou. Passe pela subtenente, terça-feira eu estava lá. Dê boa noite a ela e diga que eu me dei lembranças. Nossa. Lá vem o menino. Esse verão, show de verão aí. Eu só estou lembrando de você. Aí ele veio, eu não lembrava dele, ele veio me dizer assim, meu pai disse para eu lhe dar boa noite e lembranças. Boa festa, entrou e saiu sem problema nenhum. Então isso pra gente. Você lembrava nem da chibatada. Apei aqui. Eu apanhei demais e não fiquei traumatizada. Deixa eu fazer uma Brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho amigos policiais, eu tenho parentes policiais, a parte de mãe, Niterói, Rio de Janeiro. Admiro o trabalho da polícia, mas ao mesmo tempo, como jornalista que trabalha com direitos humanos, eu também leio e reconheço o excesso de abordagens policiais, que é uma coisa que me preocupa e me entristece também. Eu pergunto para você, como é que você vê isso, sério? Como um policial com esse seu perfil, esse seu caráter. A polícia é necessária, temos que ter polícia, o policial tem que ser respeitado, como temos queijo também. Aí, obrigado, Luiz. Luiz. Obrigado. Em suma, sério, a polícia merece ser respeitada, merece ser remunerada, mas também ela não pode tratar o cidadão como um bandido ou com procedimentos. Porque aí Como é que você vê isso? A situação aí é seletiva. Aí vem um lance que você fala, são tudo mazelas sociais. Qual é A gente não aprende na polícia a ser turbulento, não. Sim. A gente não aprende a espantar quem não aprende isso. Se você traz isso na sua. Não é da TI que você aprende. Mas eu não posso negar que isso acontece. E também é seletivo. Se tiver eu e a Adélia numa bocada aí de noite, ela está numa rua deserta, claro que eu serei. Claro, isso é social, mas é social. Agora, ninguém aprende na polícia a ser assim, seletivo, nem turbulento. Não. A função da PM é preservar a ordem e guardar o cidadão, independente de crédito, classe ou cor. Eu vejo isso como uma mazela institucional, que a polícia é rotulada já. É rotulada por conta disso e por conta de alguns, porque a maioria não são. Mas por conta de alguns, toda a instituição padece. Mas a polícia é necessária. A polícia é necessária. É quem faz preservar a ordem. Porém, a gente não aprende nada disso dentro da instituição. Mas acontece, né? A gente não pode negar. Infelizmente. Por exemplo, a gente tem uma polícia cidadã e a gente respeita a polícia. Mas, por exemplo, uma polícia que vai para a Zona Norte e vê 4 meninos com maconha, ela se comporta diferente se for para o domínio da Zona Sul e vê 4 meninos loiros. Não era para ser assim. Era para ser o mesmo tratamento dos dois caras, mas infelizmente não acontece. Sabe quem inventou essa coisa de negro ser assim, rotulado? Foi um criminalista chamado César Lombroso. Que ele escreveu o estereótipo do marginal e do bandido como sendo negro, olhos embotados, nariz de batata. Você criou até o termo lombrosiano. Lombroso, você está lombrado. Exatamente. Aí vem refletir agora. Nossa. Um criminalista, um cientista. Isso daria mais 1 hora de conversa. Produção, nós já temos 1 hora de conversa. 1h10. 1h10. A gente vai ter que. Por mais para conversar até meia-noite. Você que passava assim. Foi, nem vi. Mas a gente vai ter que liberar aqui. Vai ter, aqui daqui a pouco aqui vai ter show, não é isso mesmo, Luiz? Eric and the Invisible Band vão tocar rock aqui. Invisible Band. Daqui a pouco, um grande abraço para ele, que é um amigo querido.
Agradecer aqui a equipe maravilhosa, José Águio na produção e filmagem. Águio Natália tá na Chagas. minha mira, hein? Olha aí, Águio, na mira, Mas na mira. na mira da polícia. Tá vendo? Da polícia. Tá na mira da polícia, olha aí, Águio. Olha. Perseguido. Natália Chagas na assistência de produção em mídias sociais. Agradecer aqui o Bardalos, Lula Belmont, que está em missão externa, o grande Luiz, Natália aqui do Bardalos, Lili aqui na cozinha, tem um queijinho aqui que é maravilhoso. Agradecer a todo mundo que está aqui, Celino Bezerra, Adélia Costa, o amigo aqui, outra pessoa ali, ali bacana. Enfim, tem muita gente bacana, tem gente sentada ali. Enfim, Célia, agradecer a você. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa ideia, foi uma conversa Valeu. maravilhosa. Eu dei uma salva de palmas para a Célia Bombom, Obrigada. maravilhosa. Adélia Costa, Amei, corte, amei sai do isso. celular, Adélia Costa. Tá fazendo contatos. Vou deixar de compartilhar então, viu? Não, compartilhe. Adélia Costa, compartilhe. Ela me deu o truco brinde aqui. dela. Hã? O brinde. Eu já ia esquecer. Meu Deus. Ah, Olha aí. O nosso apoiador, Cachaçaria Morim, mandou para você uma cachaça Eita. Sanvale, Olha. envelhecida de Ceará Mirim, para você. Os verdes canaviais. Veja os carandiais de Ceará Mirim. Eu acho que vai ser amiga e depois eu tô Não, conta agora. Jornalista curioso. Temos 5 minutos para história. uma história sempre Deixa ele cheio de protueza. A história estava pesada demais? É barra pesada. Então a gente vai contar em off. Quem Em quiser off. ouvir, vem aqui pro Bardal. Eu tô brincando. Célia, muito obrigado. Obrigada, Zé. Não foi nem uma entrevista, foi um bate-papo. Menina, essa conversa desse boteco aqui tá muito Opa, foi maravilhoso. Quem pegou começar, quem quiser assistir, vai lá no Facebook Sabas Carvalho e assiste tudo de novo. A todos vocês, a todos e todas, um grande abraço e boa noite. Valeu.